Então, meus alunos, tudo que nós vimos agora, desde lá do começo, quando a gente começou a aprender o que era a atividade física e recreativa, que a gente começou a falar sobre a psicomotricidade, da psicomotricidade a gente entendeu o significado dela, que ela é um estudo que estuda o movimento, e esse movimento que vai trazer um bem-estar para o nosso paciente, um desenvolvimento físico, psíquico e intelectual, e que esses desenvolvimentos são pautados em quatro grandes pilares, que é o desenvolvimento cognitivo, que ele vai estar despertando o conhecimento lógico e o raciocínio dele, vai estar desenvolvendo novamente a capacidade de saber discernir, de saber o que é certo, o errado, o que é bom, o que é ruim para ele. O desenvolvimento físico, principalmente, que vai melhorar o muscular dele, a sua capacidade de locomoção, de sair e realizar atividades. O lado pessoal, que vai ser um lado mais lazer, de prazer, que vai deixar ele mais animado, mais feliz, que vai diminuir a chance dele ter problemas depressivos decorrentes da depressão, que vai fazer com que ele se sinta mais incluído na sociedade por ele não ser diferente dos outros pelo fator idade. E a gente vai ter depois o social, que é o último, que é a interação dele justamente com essa sociedade, onde ele vai ter lugar nela como um ser humano ativo, como um ser humano importante, um ser humano que as pessoas gostam de ter a companhia, que prezam pela companhia, que ele consegue interagir, conversar e as pessoas sintam falta e gostem de estar perto dele. Então esses são os grandes pilares que a gente viu. Nós vimos também que, além disso, é importante a gente estar fazendo essa atividade física, não porque é algo pertinente à nossa função somente, mas que é um direito desse nosso idoso, que é previsto até pelo Estatuto do Idoso, que todos aqueles deveres, aqueles direitos que o paciente tem, que os deveres que o familiar tem com o paciente e os direitos que o paciente tem resguardado no Estatuto, nós temos a obrigação de estar suprindo, sanando isso, realizando, colocando em prática através das atividades físicas e recreativas. Nós vimos também que tem uma relação íntima, muito próxima, entre a psicomotricidade e o Estatuto do Idoso. A gente viu que a psicomotricidade nada mais é que a colocação dos direitos do idoso na prática. É a gente dar condições ao nosso paciente idoso de estar desempenhando aquilo que ele tem direito do Estatuto do Idoso. Nós vimos também que para fazer essa prática, para assegurar esse direito do paciente, nós precisamos trabalhar com planejamento. Precisamos planejar essas atividades de forma que ela saia da melhor forma possível. E para isso a gente tem que desde conhecer as nossas limitações, as nossas capacidades como pessoa, como cuidador, saber quem é o nosso paciente, quais são seus gostos, o que ele gosta de fazer, que nós devemos realizar atividades que o paciente goste, não que nós gostamos, que o nosso gosto é diferente dele, por isso tem que ser uma abordagem individual. A gente vai trabalhar o gosto do paciente, só que esse gosto do paciente pode ser trabalhado de forma individual, ou seja, ele sozinho, de forma individualizada, ou coletivo, quando a gente traz um grupo de pessoas para interagir com ele. Quando a gente traz esse grupo de pessoas, nós já deixamos de pensar somente no nosso paciente, vamos pensar no grupo, pois o grupo tem que gostar da atividade para poder interagir de forma completa, uma entrega 100% para a realização daquele projeto, que é melhorar uma daqueles quatro pilares do paciente. Para isso, a gente tem que pensar no coletivo. O que o grupo que gosta disso, igual eu dei o exemplo da igreja, as pessoas que gostam da igreja vão fazer? Eu não posso colocar uma coisa que seja fora da igreja para alguém que é dentro da igreja. Da mesma forma, alguém que é de fora da igreja, se eu trouxer um negócio de igreja, nem sempre eles vão gostarem. Eles vão preferir estar numa festa com churrasco bebendo do que estar de joelho no chão rezando o terço. Isso é uma coisa bem assim nítida e a gente tem que respeitar isso. Nada contra quem gosta de um ou de outro. Nós vimos também que dentro desse planejamento nós temos que fazer várias coisas. Primeiro
observar aonde vai ser feito, por quem vai ser feito, vai precisar de um plano B, quando vai ser feito, como que está a previsão de tempo neste local, já entrou em contato com o local, viu valores? Com relação a valores, o que você vai precisar para realizar essa atividade? Quanto custa cada item que você vai precisar para realizar a atividade? Lembre-se que não pode ter um alto custo, tem que ser quanto mais barato, mais em conta, melhor. Quando você vai planejar a atividade do paciente, a gente viu que deve ser pensada de acordo com um daqueles pilares. E eu tenho que ter no mínimo 2 para ser alguma coisa boa. E excelente, excepcional é com as 4 pilares juntos. Agora, eu preciso saber também que, além desse tudo que nós vimos, esse planejamento eu tenho que ter um controle dos gastos minucioso. Tenho que guardar todas as notas fiscais, pois eu vou ter que entregar um relatório para o familiar mostrando o resultado da atividade, se ela foi proveitosa ou não, se foi alcançado o objetivo ou não. E a forma da gente alcançar o objetivo e saber que alcançamos é conseguirmos avaliar o paciente e conversar com ele, ver a felicidade estampada no rosto dele e conversar, pedir para ele relatar com as palavras dele o que ele achou da atividade. Mas você não vai falar assim, ó, me fala para mim, o que você achou da atividade? Não, você vai falar assim, ah, você gostou de ver seus familiares, ah, foi o churrasco legal, ah, foi um chá legal, bacana, viu fulano, beltrano, vai tirando, lembrando ele dos pontos que teve positivos no evento. E ele vai falando se gostou ou não, foi bom, foi ver isso, foi ver fulano, fazer isso, fazer aquilo. Quando você for falar para os familiares, narrar para os familiares, você vai falar, o paciente gostou, ele interagiu, o objetivo foi alcançado, que era fazer a interação dele social com os familiares novamente, eles brincaram com ele passou 4, 5 horas com eles, sem cansar, ele riu bastante, ele falou que ele gostou de ver fulano, de ver Beltrano, tinha muito tempo que ele não via, olha qual é que a felicidade dele está estampada no rosto dele, olha até o olhar dele mudou, como que está com os olhos brilhando de felicidade. Você vai colocando elogios, fala do que ele gostou e vai realçando esse elogio e essa coisa através de palavras. Olha o brilho nos olhos dele, olha esse sorriso dele, quanto tempo ele não estava com esse sorrisão assim. O familiar ele vai aceitar e vai ver que realmente importou aquela atividade com ele. Só lembrando que a atividade não é uma coisa esporádica. Essas atividades que requerem muito dinheiro, uma coisa bem ampla, a gente faz poucas vezes. Mas aquelas atividades menores devem ser feitas todos os dias e para não deixar o tempo do nosso paciente ocioso. Mas quais são essas atividades que nós temos que fazer no dia a dia? Esse é o nosso tema da aula de hoje, atividades recreativas. Eu já sei que nossos idosos precisam fazer atividade física e atividade recreativa. Atividade física é aquela que a gente faz no dia a dia sem ter um ganho muito significativo para o melhoramento da nossa saúde ou do nosso lado intelectual cognitivo. Porém, nós temos os exercícios físicos que são o contrário, o oposto. É a outra lado da atividade física. É aquele que o paciente vai ter um ganho físico, a reabilitação física, vai ter um condicionamento melhor, vai ter um trabalho a ser realizado para poder alcançar esse objetivo. Só que as atividades recreativas, elas vieram para juntar a atividade física e o exercício físico em uma coisa só. Você pode fazer atividade recreativa sem precisar se movimentar muito. Da mesma forma que você pode fazer atividade recreativa se movimentando muito. E ambas vai dar prazer. Quando a gente fala de recreação, é a mesma coisa que prazer e alegria. São atividades que vão dar prazer, atividades que vão dar alegria, que o paciente vai sentir satisfação e gosto em fazer e vai querer fazer mais e mais e mais. Então, por isso, atividades recreativas que têm o intuito de pegar as atividades físicas e os exercícios físicos juntos. Tudo voltado para aquele lado da psicomotricidade, que é aprender um daqueles 4 pilares ou os 4 juntos, ok? Não podemos esquecer ele durante o nosso 5º módulo todo. Quais são esses tipos de atividade? Nós temos aí, eu coloquei na metade para baixo do slide, está lá as práticas, que podem ser lúdicas,
físicas, sociais e lazer. Eu separei esses 4 temas de acordo com aqueles 4 pilares que a gente tem. Nós temos as lúdicas, que vai exercitar principalmente o cognitivo do paciente. Nós temos as físicas, que o nome já diz que vai melhorar o condicionamento físico. Nós temos o lazer, que está para o pessoal, e o social, que é o social mesmo. Vamos falar de várias atividades que a gente pode fazer, como fazer essas atividades para os nossos idosos. Vamos começar pela parte lúdica, começar pelo nosso cognitivo. Só relembrando, o que é o cognitivo? O cognitivo é a capacidade que nós temos de discernir o certo e o errado, o bem e o mal, o que é perigoso e o que não é perigoso, o que é justo e o que não é justo, o que é certo e o que não é certo. É a capacidade que a gente tem de virar a chave. Uma coisa é boa ou é ruim? Algo é perigoso ou não é perigoso? Esse é o cognitivo. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter um raciocínio lógico muito aguçado. É a gente saber e raciocinar ao mesmo tempo. Por exemplo, se o idoso está andando na rua e ele tem demência e viu um cachorro correndo para o lado dele, rosnando, querendo morder ele, ele não consegue discernir, pois ele não lembra mais se aquele rosnar do cachorro é para brincar ou para morder. Então ele fica ali parado e até chama o cachorro. E o cachorro vai lá e morde ele. Para ele não sofrer esse processo, nós precisamos trabalhar ele. Trabalhar bastante, principalmente, a gente vai ver daqui a pouco, exercitar o cérebro dele. Pois nas atividades físicas e exercícios físicos, nós não trabalhamos o cérebro. Então essa parte, toda que trabalha a parte de raciocínio lógico, a parte lógica do paciente, vai ficar para atividades que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então vamos lá. O que eu preciso saber também dessa prática para trabalhar o raciocínio lógico do paciente? No raciocínio lógico, é ele que também é responsável por você contextualizar o que você vai falar. É você entender o que as pessoas falam, você conseguir processar isso e você conseguir dar respostas coerentes e concisas. Ou seja, se eu perguntar qual o seu nome, aí você vai responder. Se eu perguntar quantos anos você tem, aí você responde exatamente o que eu quero. E se você falar algo sobre para a pessoa, por exemplo, vamos falar sobre religião, vamos falar lá sobre a Páscoa. Aí a pessoa, quando tem o cognitivo bom, ou quando ele tem um raciocínio lógico, ele consegue argumentar e justificar o seu pensamento. Ele vai dizer se ele gosta, se ele não gosta, se ele concorda, se ele não concorda. Repare, sempre é sim ou não. Gosto, não gosto. Concordo, não concordo. Certo, errado. Esse é o cognitivo. E a gente tem que trabalhar essa parte do cognitivo, que tudo que o homem faz na vida é sim ou não. Sim ou não. E tanto que na eletricidade a gente chama de 0 ou 1. Tudo é 0, está desligado, ou tudo está ligado. Ou tudo está certo, ou tudo está errado. Tudo na vida é assim, preto no branco, enfim. Vocês entenderam, né? E vamos continuar. A pessoa tem que trabalhar isso. Mas como que eu trabalho isso? Eu vou ter que propiciar atividades que façam que essa pessoa desenvolva esse raciocínio. Ela consiga pensar, se eu fizer isso vai ser desse jeito, se eu fizer aquilo vai ser do outro jeito. Vou dar dois exemplos para mulheres primeiro, para pacientes idosas, que você pode trabalhar esse lado cognitivo. Geralmente a gente vai trabalhar com coisas lúdicas. Atividades lúdicas são aquelas que a gente utiliza nossas mãos para construir algo. Você vai pegar, vai tocar, vai mexer, isso é alguma coisa lúdica, ou você vai estar falando, fazendo, você está interagindo com a atividade de forma direta, com o seu corpo. É algo lúdico. Até uma contação de história. Você está falando e às vezes você vai estar vivenciando, dando vida ao personagem. Você está dando aquela emoção para a história, pode até ter vestido sobre a caracterização do personagem. Ou você pode estar simplesmente modelando uma massinha, montando umas pecinhas, fazendo alguma coisa. Isso também é atividade lúdica.
você está fazendo a atividade com o seu corpo, desde falar até fazer. Vou dar um exemplo para mulheres. A primeira é pintura. Tem várias mulheres, as idosas, que gostam de pintar, desde pintar tela, quadros, até pintar tecidos. E é sempre bom a gente relembrar, é bom a gente pensar que essas pessoas, assim, essas senhoras com mais idade, elas gostavam de se reunir para poder fazer as suas pinturas, fazer as suas atividades. Algumas faziam de forma individual, outras faziam um momento em grupo com mais pessoas, mas elas gostavam de pintar. E a gente já viu o que elas gostavam de pintar. Elas gostavam de pintar telas, panos, tecidos. E isso a gente pode utilizar para poder trazer tanto pessoas para perto dela, aquelas outras senhoras que são amigas delas, quanto familiares. Ou a gente pode até interagir de forma a fazer uma oficina em que ela vai ensinar suas netas, seus netos, seus filhos a fazerem aquelas pinturas também, relembrando ela um passado que há muito tempo ela não estava utilizando. Outro ponto importante que a gente tem que pensar nessa atividade de pintura é que, se ela for pintar, a gente tem que ter o material para poder pintar. Ou a gente pode trabalhar simplesmente com as mãos da paciente, pedir ela para tocar na tinta, pintar as mãos, colocar a mão em papel usando tinta guache, ou pintar até no tecido usando somente os dedos como pincel. Isso vai trabalhar não só o cognitivo dela, mas se ela utilizar os dedos, a gente vai estar trabalhando a parte de coordenação motora fina, que são o movimento de pinça, que ela vai ter que ter muita sutileza para poder passar o dedo e pintar algumas coisas sem misturar muito as tintas. Então, isso é uma forma de você trabalhar várias partes do desenvolvimento dela, tanto individual quanto em coletivo, quando tem outras pessoas trabalhando com ela. Outra abordagem que a gente pode fazer com esse paciente é com relação aos bordados. O bordado funciona da mesma forma que a pintura. Você vai pegar essa paciente, vai trabalhar com essa paciente algo que ela gostava de fazer: ponte cruz, crochê, tricô, fagonite, costura mesmo, costurar, e vai trabalhar tanto ela individual quanto familiares, como com outro tipo de público que são amigas. Lembrando que, se você quiser trabalhar outras coisas e fazer uma atividade um pouco mais agradável e que facilite as pessoas virem realizar essa atividade junto com você, sempre é bom ter alguma coisa para as pessoas comerem. Então nada melhor do que, nesse momento de pintura e de bordado, fazer um chá. Fazer essa atividade ou na metade da tarde, ou no começo da tarde, para logo em seguida, no horário do café da tarde, você servir um chá, biscoitos, e as pessoas vão conversando, brincando, bordando. Imagina aquela mesa, aquela roda de amiga com a mesa no meio, com um chazinho, uns biscoitinhos, e todas elas com aquele paninho marcando, fazendo fagonite e contando histórias, conversando, deixando passar, se distraindo. Isso elas vão estar interagindo socialmente, vão estar desenvolvendo o cognitivo, que ela tem que prestar atenção no que ela está fazendo para fazer bem feito. Ela vai estar desenvolvendo a parte coordenadora de coordenação motora fina, que é segurar a agulha, pintar, fazer as coisinhas. Ela vai ter que fazer despertar isso. Ela vai estar tendo uma reabilitação, uma melhora significativa. Aí você fala: professor, você falou para mulheres, e para homens, tem alguma coisa? Sim, eu tenho de forma lúdica por enquanto, que daqui a pouco eu irei falar mais sobre isso. A gente vai falar sobre uma coisa que os homens idosos adoram. Na verdade, duas coisas. A primeira são os concertos. Eles viram verdadeiros professor Paradise. Alguém lembra desse termo? Lá daquele desenho DuckTales, onde tinha o Pato Donald, o Tio Patinhas, o Ponduro McMoney, os três sobrinhos do Pato Donald: Zezinho, Guinho, Luizinho. Tinha um patinho gordinho, que acho que era Ernest. E tinha o cara que gostava das engenhocas, as invenções, que era o professor Pardal. E os idosos viram o professor Pardal, começa a mexer, querer consertar tudo, futucar tudo para ver como que é por dentro. Então, uma forma fácil e prática da gente trabalhar com eles é trazer o objeto para que eles possam estar consertando. Nesse momento que você vai trazer alguma coisa para o paciente estar consertando,
Você tem que fazer aquilo que eu falei no começo, você vai ter que se conhecer. Você sabe alguma coisa sobre eletrônica, sobre eletricidade? Aprenda. Vai ser bom para você e para o paciente. Ou peça ele para te ensinar. Ele vai estar lá desmontando, montando um rádio, um relógio, qualquer coisa que seja, eles gostam de montar e de mexer com isso. E o professor de vocês adora também, gosto muito dessa parte elétrica. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão estar ali participando. Dá para ele desmontar, vai observando, questiona, pergunta. Nossa, essa pecinha aqui, onde você aprendeu? Como é que faz? Mostra que você tem interesse em fazer. Quando ele remontar novamente, ele vai desmontar, consertar. E quando ele montar, comemora com ele que o negócio está funcionando. Por mais que esteja funcionando de forma errada, que esteja fraco, que não esteja tão direitinho, mas comemora por causa que ele conseguiu fazer aquilo. Eu acredito que muitos de vocês não vão saber montar um rádio, desmontar, montar, desmontar e montar uma máquina, um aparelho qualquer, e eles conseguem fazer isso tranquilo. E isso desenvolve o raciocínio deles, lógico, eles vão ter que pensar como que fazer aquilo funcionar. Como que juntar aquelas peças? Desmontei, agora onde cada peça vai? Isso trabalha o lado cognitivo dele. Ah, eu posso fazer isso de forma social? Pode, mas com 2 ou 3 pessoas, que não tem como fazer muito. A não ser que você vá usar alguns objetos que vai ter que trabalhar bastante com o seu idoso, com os outros idosos, para ver se eles gostam. Por exemplo, Lego, que eles vão montar coisas, montar um monte de... Pode ser montado vários, o que você imaginar com Lego. Vou dar só um exemplo. Alguns alunos da 8ª série, uns 2, 3 anos atrás, montaram uma desimpressora. Já ouviram falar isso? Seu idoso vai provavelmente gostar de saber que existe uma desimpressora. Como que isso funciona? Você pega uma folha que você já tirou uma xerox, uma cópia, uma impressão, e você passa nessa desimpressora. Essa desimpressora é feita de Lego, que são aquelas pecinhas de montar, faz o papel sair branco de novo, sem a tinta escrita nela. Por a gente ter a impressora e elas fizeram a desimpressora para voltar o papel ficar branco de novo depois que você já imprimiu alguma coisa, já tirou xerox naquele papel. Aquilo tira xerox. Ou seja, seu paciente pode trabalhar com isso. Outra coisa que você pode trabalhar com ele com relação a essa parte de manutenção, montagem, é uma coisa chamada Arduino. Arduino, ele montar pecinhas, montar projetos, fazer LEDs acender, eles adoram mexer com isso, eles gostam. Tudo que é feito de eletrônica, os idosos gostam e as crianças ultimamente estão gostando também, principalmente da parte de robótica. Então é bem interessante para juntar os netos com os avós para mexer com robótica, ou seja, a parte eletrônica. E essa eletrônica é uma coisa que pode ser comprada, não é uma coisa muito cara. Os kits mais caros custam em torno de 200 a 400 reais e dá para divertir bastante a família durante muito tempo. Outra coisa que não tem gasto praticamente nenhum, o gasto é mínimo, é se você for fazer jardinagem com esse paciente. Os idosos, principalmente os homens, adoram jardinagem, fazer uma hortinha. Aí você fala, professor, mas o meu paciente ele mora em apartamento, como que eu vou fazer uma jardinagem com ele? Você pode comprar vasos e plantar plantas nos vasos. Só que você tem que lembrar que você gosta de flor, seu paciente gosta de comida. Ele vai querer plantar cebolinha, coentro, salsa, vai querer plantar pimenta, vai querer plantar jiló, vai querer plantar cenoura. Isso que ele vai querer plantar, aipim. Aí você vai comprar os vasos e vão plantando isso. E é interessante plantar, e a jardinagem tem que ser feita todos os dias, vai ter que fazer a regar as plantinhas, aparar as plantas, colocar algum tipo de adubo, depois ver as plantas florirem, darem flores, darem frutos, ter a hora de colher. Isso é muito interessante para o idoso, eles gostam bastante disso e eu super recomendo. Façam vasilhas, coloca na área de serviço, coloca na varanda, coloca no beiral da janela e sempre tem um localzinho, por mais que mora em apartamento, você pode aproveitar que está em vaso, todos os dias você aproveita para levar o paciente para tomar banho de sol na varanda e já leva a plantinha dele também e auxilia ele para estar mexendo naquela planta enquanto ele toma banho de sol. Você vai juntar duas coisas em um só momento. Isso ele vai ficar descontraído em vez de ficar parado lá no sol tostando.
E ele vai estar o quê? Interagindo com as plantinhas dele, fazendo a jardinagem dele, aparando tudo que ele tem que fazer, podando, colhendo, aguando, regando. Aí, ou seja, ele vai ficar mais feliz e mais intertido. Agora que a gente já falou sobre isso, depois a gente vai falar mais sobre atividades lúdicas que trata com o pilar cognitivo, vamos falar agora das atividades físicas. As atividades físicas, tanto para homem quanto para mulheres, elas são iguais, diferentemente das atividades lúdicas, que tem atividades mais voltadas para o sexo masculino e mais voltadas para o sexo feminino. As atividades físicas mais indicadas é a caminhada e a hidroginástica. Tem outras atividades que a gente pode fazer. Ah, meu paciente não gosta de caminhar. Lembra que eu falei para vocês podem fazer ele subir e descer escada? Lembrando que você tem que estar próximo a ele. Também é uma atividade muito interessante. É um andar só de escada. Sobe um andar, desce aquele andar. Sobe um andar de novo. Por exemplo, ele mora no terceiro andar, você vai para o quarto andar, volta para o terceiro andar, vai para o quarto andar, desce para o terceiro andar. E quando ele realmente não estiver mais aguentando, você para. Minto, não é assim também não. Você vai ter que maneirar um pouquinho. Começa fazendo 5 minutinhos de sobe, desce. Ou seja, sobe 2 vezes e depois aumenta para 3 vezes, depois aumenta para 4 vezes, subir e descer. Direto, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Até que você vai aumentando a quantidade de vezes que ele sobe, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Isso você vai aumentando de acordo com a quantidade de vezes que ele sobe. Ah, ele só aguentou subir uma vez, já cansou, não está aguentando mais. Beleza, fiz uma vez hoje, uma vez amanhã, na semana que vem ele já aguenta 2. Daqui a 2 semanas, 3. Aí assim vai, progressivamente, mas tem que ser feita atividade física com ele. Caminhada da mesma forma. Ah, ele começa a andar com ele dentro de casa e está andando um pouquinho, sai com ele no corredor ou sai com ele no quintal e vai aumentando a distância de pouquinho a pouquinho. Não queira abraçar o mundo, levar ele para fazer uma longa caminhada se ele não é acostumado a caminhar. Ele vai se cansar, vai ficar exausto, corre risco dele sofrer acidente. Então dê preferência para começar pequenos espaços e vai aumentando gradativamente. Outra coisa que poderemos fazer é a hidroginástica. Você leva ele para a hidroginástica e é liberado. Lá dentro da hidroginástica, quanto mais ele fizer, melhor para ele, pois a água vai tirar aquele peso do corpo, ele vai ficar mais leve e vai sofrer menos impacto sobre as articulações. Então vai ser mais tranquilo para ele realizar e é bem indicado para todo tipo de idoso, a hidroginástica, menos para aqueles cardiopatas que têm uma cardiopatia muito grave, qualquer esforço pode levar o paciente a uma complicação séria. E para aqueles pacientes que têm alguma complicação de pele que não pode transmitir para os outros pacientes. Tirando isso, é bem de boa você colocar o seu paciente para estar fazendo essas atividades físicas. Outro ponto importante são as atividades sociais e de lazer, que eu vou falar praticamente as duas juntas, pois elas são muito similares. É colocar eventos que ele pode fazer sozinho ou interagir com outras pessoas. Eu coloquei exemplo aí, eventos de você colocar para fazer a sessão de filme com pipoca, música, karaokê, passeios, ir à praia, teatro, ir na casa de alguém, churrasco. Ele pode fazer sozinho ou em dupla, ou em grupo. Isso vai depender muito do que você vai fazer com o seu paciente. E depende sempre do gosto do seu paciente. Sempre conheça o público-alvo, que é o que o seu paciente gosta de fazer, não é o que você acha que vai ser bom para ele. Então, tem que estimular o seu paciente a fazer alguma atividade. Então, essas são alguns exemplos de atividades. Vocês vão estar recebendo mais vídeos sobre essas atividades. Podem procurar no YouTube, que vocês vão achar também lá. Coloca atividades recreativas para idosos, que vai aparecer um monte de vídeo para vocês interessantes. E é bom vocês estarem dando uma olhada nesse conteúdo. Nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima aula.